Vamos agora falar sobre comprimento, frequência, amplitude e período de uma onda. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre as ondas mecânicas, wave, ondas mecânicas que elas necessitam de um meio material para se propagar, e light wave, né? ou onda de luz, ou uma onda eletromagnética, que ela não necessita de um meio material para se propagar. Falamos sobre as ondas longitudinais, transversais e polarização na aula anterior. Agora vamos falar sobre comprimento de onda, período, frequência e velocidade. Uma onda eletromagnética, só por curiosidade, também foi exposto que ela possui um campo elétrico e um campo magnético perpendicular entre si. Então esse campo forma um ângulo de 90 graus e um campo magnético gera um elétrico, o elétrico gera um magnético, assim uma onda eletromagnética consegue percorrer grandes distâncias, né? Porque um campo vai gerando o outro. Então vamos lá. Definições. Pulso. Perturbação física que se propaga transportando energia sem transportar matéria. Então, a onda ela não transporta a matéria, somente energia. Nós temos aqui um pulso. Então, olha como é que funciona. Viu? A onda vai, tem um pulso, ela sobe, né? Ela desce e depois sobe novamente. Né? Então, aí o movimento vai se repetir, né? Ela vai subir, subir, descer e subir. Aqui é outro pulso. Então, uma onda é uma sucessão ininterrupta de pulsos, né? São vários pulsos. Então aqui nós temos um pulso, ele começa aqui, sobe, desce e vai subir novamente. Então aqui é um pulso, né? E aqui é outro pulso, aqui começa o segundo pulso. Então uma onda é uma sucessão de pulsos. Então quais são as partes de uma onda? Né? Temos a crista, que nós temos o eixo, né? A reta horizontal que atravessa a onda pelo meio, então eixo de simetria. Então aqui nós temos o eixo. E esse eixo, né, a parte superior é chamada de cristas. Então aqui temos aqui as cristas, os pontos máximos. E esse aqui mínimo é chamado de vales. Né? Cristas e vales. Como uma onda do mar, né, que você joga uma pedra, ela desce e sobe. Né? Então o surfista sempre pega a crista da onda para poder descer essa onda aqui. Então, outra grandeza é a amplitude. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Né? Então, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Então, outra grandeza é a amplitude. Então, aqui nós temos o eixo de simetria, que é a distância vertical, né? Que vai do eixo de simetria até a crista ou do eixo até o vale. Então, essa é a amplitude da onda, como se fosse a altura da onda. O comprimento de onda é a distância horizontal de qualquer parte da onda até onde se inicia a sua repetição, ou seja, tamanho horizontal de um ciclo completo. É como se fosse o tamanho do pulso. Né? Então você tem aqui o eixo de simetria, a onda subiu, desceu e subiu para aqui. Né? Então, esse tamanho do pulso é o tamanho do comprimento da onda, ou a distância de uma crista até outra, ou de um vale até o outro. Então é chamado de comprimento de onda. Então, ou de uma crista até outra, então, uma montanhazinha dessa até outra, ou de um vale até outro, ou o tamanho daquele pulso, né? Ou ainda, né, o tamanho proporcional, né? Então ela sobe aqui, esse azul. Ou é o tamanho do pulso também, ou pode ser isso aqui, o tamanho de uma crista até outra. Esse símbolo aqui
é chamado lambda do comprimento de onda. Pode ser também essa distância aqui, olha, de um vale até outro. Também pode ser a distância de um pulso, ou essa distância está subindo aqui, olha, subiu, desceu, subiu, pronto. A partir desse ponto começa a repetir o movimento, né? Também pode ser isso aqui, né? Mas para fins didáticos, nas questões geralmente cobra ou de uma crista até outra, um vale até outro, ou de um pulso. Continuando. Então, período é o tempo de ocorrência de um ciclo, ou tempo para a onda percorrer um comprimento de onda. Quanto tempo leva? Você tem uma corda, né? Tem uma corda, e você faz uma perturbação aqui na ponta dela, né? Ela vai subir, ela não sobe toda igual, vai subir, descer e subir. Qual o tempo que ela levou para poder fazer isso, né? Jogar para cima, subiu, desceu e subiu, né? Qual é o tempo? O tempo necessário para vir deste ponto até este, ou de um comprimento de onda até o outro, é chamado de período T, que é o tempo necessário para ocorrer um ciclo, né? Agora a frequência já é o inverso, né? Em um segundo ou em uma unidade de tempo, quantos ciclos a onda faz, né? Então, por exemplo, digamos que aqui foi em um segundo. Em um segundo, a onda fez de uma crista para outra, né? 1, 2, 3. 3 movimentos desse. Então a frequência aqui vai ser 3 Hz, né? Que em um segundo ela repetiu 3 vezes. É como se fosse um RPM, né? Rotação por minuto. Em um minuto o motor faz quantos giros de rotação. Se for em segundos, é chamado de Hertz. Se for em minutos, né? RPM. A rotação aqui foram 3, que em um segundo é muito rápido, né? Em um segundo foram 3 vezes. É como se fosse assim, bati 3 palmas em um segundo, né? Se bate 3 palmas em um segundo, é bem rápido. Então são 3 Hz. Então por isso, quanto maior a frequência, maior a velocidade. Vamos lá. Então, analisando aqui o comprimento de onda e frequência, né? Nós temos aqui um comprimento de onda grande, lambda 1, lambda 2, um comprimento de onda pequeno, menor, porém a frequência é maior. Quanto maior o comprimento de onda, né, menor a frequência. Então, aqui, comprimento de onda maior. E temos aqui mesma frequência, porém com amplitude menor, né? Que é essa altura daqui da onda, né? Então aqui nós temos amplitude, aqui uma amplitude A1, aqui uma amplitude A2 e uma amplitude A3 menorzinha, né? Tá ruim aqui para digitar, escrever com o mouse. Nós temos aqui 3 gráficos. O que a gente consegue observar deles aqui? Que o primeiro gráfico, essa distância é maior, né? Olha, esse aqui é menor, esse comprimento é menor, só que esse aqui é maior. Então, esse aqui tem um maior comprimento de onda, esse aqui tem um menor comprimento de onda, porém uma maior frequência. Isso aqui tem uma alta frequência também, só que uma amplitude menor em relação a essa frequência daqui, nessa altura. Então, a equação da frequência e período, F é igual a 1 sobre T, né? A frequência é o inverso do período. Frequência em Hertz e tempo em segundo, né? Então, por exemplo, o que significa 5 Hz? Significa que em um segundo a onda completou 5 ciclos, né? E o período T, vamos por exemplo, 2 segundos, né? Ou 0,2 segundos, pronto. Significa que leva 0,2 segundos para ela completar um ciclo daquele. Então, em relação à amplitude, né? Em relação ao som, por alguns exemplos, quanto maior a amplitude, né? Maior a intensidade do som. Então, você está ouvindo sua música,
Aqui é um gráfico azulzinho, né? Quando você aumenta a intensidade, fica o som mais alto, né? Que na verdade é a intensidade, você está aumentando a amplitude, né? Então, até faz sentido, né? Porque você tem essa onda aqui, olha, subiu, desceu, vai perdendo energia para o espaço, né? Pronto, perdeu energia. Agora vou aumentar essa onda aqui, ó. Quando aumenta a amplitude, ela consegue percorrer maiores distâncias até ela se desfazer. Então, por isso, quando você aumenta a amplitude, o som ele consegue atingir maiores distâncias, né? Porque é um som forte e outro é um som fraco, que é mais um pouco menor a intensidade, né? Então está mudando a amplitude da onda. Em relação à frequência, né? Um som mais grave ele tem uma baixa frequência. Se ele tem uma baixa frequência, ele tem um alto comprimento de onda, né? O comprimento de onda dele é grande. E o som mais agudo, ele tem uma alta frequência. Se ele tem uma alta frequência, ele tem um pequeno comprimento de onda, que é o inverso, né? Inverso. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda. O som alto ou agudo corresponde a uma maior frequência, ao contrário de um som baixo ou grave. Um som baixo tem uma frequência baixa, em consequência um comprimento de onda maior. Então vimos aqui já os elementos da onda, né? Crista, essa parte de cima, vale, aqui amplitude. Vou passar uma atividade para vocês em relação a isso. Amplitude e comprimento de onda, né? Então, uma onda construtiva, nós temos duas ondas, né? Mesma fase aqui, né? Então o que acontece? Nós vamos somar a amplitude, né? Vai ficar mais alto, tá vendo? Como fosse o som. Aí. Eu somei essas duas fases, ela aumentou a amplitude. Agora, em fases opostas, né? Ela vai anular a onda. É como se fosse um cancelamento, aqueles fone que cancela ruído, né? Ele faz uma oposição de fase e cancela. Então, crista mais crista vale mais vale. Eu vou somar a amplitude resultante, se a soma. E crista mais vale, né? Uma onda vai ser destrutiva, vou subtrair, vai diminuir a altura da amplitude. Então, as velocidades supersônicas, né? Então, quando os objetos se deslocam a velocidades superiores à velocidade do som. Então, quanto maior a frequência, vai ficando mais agudo, né? Então, uma baixíssima frequência, um exemplo é os terremotos. Aí, a audição humana, né? Vai de 20 Hz, essa faixa que nós conseguimos ouvir, né? Até 20.000. Acima disso, por exemplo, acima de 20.000 temos a frequência típica do sonar, né? Limite de audição superior de morcegos e golfinhos, eles conseguem ouvir essas frequências, né? Maiores, nós não vamos ouvir nada, mas os morcegos e golfinhos vão ouvir. Então, como é o cálculo da velocidade, né, de uma onda? Então é assim, o tempo necessário, qual é a velocidade e a distância sobre o tempo? A distância para percorrer um pulso, né? Aquela distância que nós vimos aqui. Pronto, essa distância é chamada de comprimento de onda. A distância de sair para sair de uma crista para outra, né? Então nós temos aqui um comprimento de onda lambda e o tempo necessário para percorrer esse ciclo é chamado de período t. Então a velocidade é a distância sobre o tempo, comprimento de onda sobre o período, que igual lambda vezes 1 sobre t, dá no mesmo. Só que f não é igual a 1 sobre t, então 1 sobre t igual a f, então velocidade igual a lambda f. Velocidade de uma onda igual ao comprimento de onda vezes frequência.
Então essa é a velocidade de uma onda, né, que ela leva para percorrer a distância de um comprimento de onda até o outro, né, de uma crista até outra. Então, depois que a onda é emitida, seu período e sua frequência não mudam mais, né? Então o que pode mudar, vamos lá, viu? V igual a lambda f, né? A velocidade de uma onda depende do meio, ok? Do meio. Então, para eu mudar a velocidade de uma mesma onda, né? Por exemplo, uma onda eletromagnética de uma luz vermelha, para eu mudar a velocidade, eu vou ter que mudar o comprimento de onda. Mas a frequência nunca muda, a frequência é a mesma. A velocidade pode diminuir, o comprimento também diminui. Se a velocidade aumenta, o comprimento também aumenta, mas a frequência sempre permanece constante, né? Então a velocidade de uma onda só depende do meio onde ela está se propagando, né? A luz é mais rápida em meios menos densos e mais rápida no vácuo. Já o som se propaga mais rapidamente em meios mais densos, né? Então a velocidade do som por exemplo, no ar, né, é menor do que a velocidade nos líquidos, né, do que nos sólidos também, né? Velocidade nos sólidos. Nos sólidos é mais rápido, né? Até porque as moléculas estão mais próximas, né? E no ar, por exemplo, mais afastadas. Então, a onda é uma perturbação, né? Para chegar daqui até aqui leva um tempo maior. E quando está juntinho, uma onda mecânica, a perturbação corre mais rápido. E aqui uns exemplos de radiação eletromagnética, né? Raios gama, que são emitidos por materiais radioativos, usados para tratamento de câncer e doenças de pele. Raio X, ajuda os médicos a tratar e diagnosticar doenças, né? Lembrando, né, revisando aqui, que raio é radiação alfa, beta e catódicos não são ondas eletromagnéticas, né? Raios ultravioleta, né, que é aquele raio UV, usados como desinfetantes, infravermelhos, né, que são emitidos por corpos aquecidos, também usado para secar pinturas, e ondas de rádio AM e FM também são eletromagnéticas aqui, usados pela emissora de rádio e televisão. Então vamos lá, um exemplo aqui. Uma onda periódica se propaga com frequência de 20 Hz em um certo meio. Um segmento dessa onda aparece na figura, determina a velocidade de propagação. Então, gente, a formulazinha da velocidade de propagação é V igual a lambda f, né? V igual a lambda f. Pensa assim, vaca, lambe ferida. Pronto, V igual a lambda f. Vaca, lambe ferida. A questão quer saber o valor de V, né? Então vamos lá, deu a frequência, 20 Hz. E qual o valor do lambda, do comprimento de onda, né? O comprimento de onda, a distância desse ponto, vamos lá, viu? A distância desse ponto até esse é o comprimento de onda. Como a onda é simétrica, se daqui para cá tem 9 centímetros, aqui também vai ter 9 centímetros. Logo aqui, aqui é a metade do comprimento, né? Se a metade do comprimento é 9, o comprimento total vai ser 18 centímetros. Então, se nós temos o comprimento de 18 centímetros e V igual a lambda f, então V igual a 18 centímetros vezes a frequência, 20 Hz, que vai dar 320 centímetros por segundo, né? Mas 360 aqui deveria ser, né? Então 360 centímetros por segundo, tá ok? Aqui tá errado. Cadê aqui? Corrigir, viu? 360 centímetros por segundo. Próxima questão. De uma torneira caem gotas idênticas à razão de 3 gotas a cada segundo. Então, se a cada segundo caem 3 gotas, né? Então,
são 3 Hz a frequência, né? Exatamente no centro da superfície livre de água. Os círculos da figura representam cristas originadas pelas gotas, determina a velocidade de propagação dessa onda, né? Então já temos o valor da frequência. Então, gente, explicar aqui rapidinho, viu? Aqui no meio está caindo as gotas, né? De uma fonte. Então vou desenhar aqui uma torneirazinha aqui. Está caindo aqui as gotas, né? Ela cai aqui e ela gera vou fazer aqui o eixozinho de simetria. Aqui é a fonte. Essa fonte seria esse centro aqui, ó, que está caindo. Na hora que cai, levanta uma onda, desce e sobe de novo aqui. Então, a distância quando a onda levanta, então aqui, olha, aqui é quando a onda está aqui no ponto mais alto, né? Aqui depois continua, sobe, desce, sobe de novo, né? Então aqui está o outro ponto mais alto, olha. Aqui o mais alto. Então aqui tem 6, aqui é 12 e aqui é 18. Então a pergunta, né? Qual o comprimento de onda? De 6 para 12 tem 6. De 12 para 18 também tem 6, né? Então o comprimento de onda igual a 6 centímetros. Então vamos lá. São 3 gotas a cada segundo, então são 3 Hz. E velocidade igual a comprimento de onda vezes frequência. Então qual o comprimento de onda? 6, né? Que é a distância entre um vale e outro. Então vai ser V igual ao comprimento de onda. Prefiro botar aqui o 6, né? Vezes a frequência. Vezes a frequência 3, né? 6 vezes 3 ou 3 vezes 6. Aí vai dar 18 centímetros por segundo a velocidade. E para finalizar a nossa aula, nós temos aqui em um grande aquário com paredes laterais de vidro, permite visualizar na superfície da água uma onda que se propaga, né? A figura representa o perfil de tal onda no instante t0. Durante sua passagem, uma boia em dada posição oscila para cima e para baixo, e seu deslocamento vertical, y, em função do tempo, está representado no gráfico abaixo, né? Então, nós temos esse gráfico aqui, né? Então, de cara, o que a gente pode extrair desse gráfico? Está dando distância aqui. Nós temos que conseguir extrair desse gráfico o comprimento de onda. O comprimento de onda é a distância de uma crista até a outra. Se cada bloquinho desse equivale a 5, aí temos 5, 10, 15, 20. Então lambda igual a 20. Qual é a unidade? Como é metros, né? 20 metros. Aí depois pergunta. E esse gráfico aqui, o que nós vamos extrair a partir desse gráfico, né? A partir desse gráfico, nós vamos extrair o valor do período, né? Está em segundos. Então, deste ponto, a onda sobe, desce e sobe de novo até aqui, né? Então, para completar um ciclo, levou quanto tempo, né? Então, o período foi 10 segundos. Ou poderia ser o tempo para completar esse ciclo, ou o tempo para completar esse ciclo aqui, ó, de um comprimento de onda até outro, né? Vai ver que vai dar o mesmo, né? Daqui para cá vai ter 2,5, aqui vai ter mais 5 e aqui vai ter mais 2,5, né? Que vai dar os mesmos 10 segundos. E a fórmula V igual a lambda F, vaca, lambda ferida, né? Só que nós temos lambda, não temos F. F é igual a 1 sobre T, que é igual a 1 sobre 10.
que igual a 0,1 Hz. Então V igual a lambda, que é 20, vezes a frequência 0,1. V vai dar vai ser igual a 2 metros por segundo. Que 20 vezes 0,1 vai dar 2. Então 20 metros por segundo. Tá ok? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, só perguntar.